Vamos voltar, Uribe, com o cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino. Professor, a gente chegou com uma informação já de momento que está repercutindo mais um país, o Uruguai, agora reconhecendo González, o opositor de Nicolás Maduro, como vencedor das eleições na Venezuela. Mas jogando um pouquinho, ampliando um pouquinho mais a pergunta, quero saber sobre a posição do Brasil, porque o Brasil está nesse compasso de espera pela publicação das atas, a divulgação das atas por parte de Maduro, que já se comprometeu diante de uma checagem da Suprema Corte. E até que isso aconteça e acabe, o Brasil não pretende sair desse compasso de espera. É uma boa estratégia para a gente? É uma estratégia cautelosa, mas que de alguma forma denuncia a postura brasileira de ambiguidade que já não é de hoje com relação ao regime venezuelano, né? Por um lado, o Brasil de alguma forma condena, diz que não compactua com determinadas práticas ali do regime, mas por outro endossa Nicolás Maduro, já não é de hoje, já em outros pleitos que já haviam suspeitas, já havia determinadas complicações com relação ao regime venezuelano. A gente sabe de longa data que os presos que a gente está assistindo hoje na Venezuela estão protestando contra o resultado, não são os únicos presos políticos que lá já havia antes das eleições venezuelanas, mais de 300 pessoas presas ali por questões políticas dentro da Venezuela. Então, sem dúvida nenhuma, é uma postura que vai se alegar que bebe na questão da cautela, e isso é importante em relações internacionais, mas, por outro lado, a gente está vendo novamente uma postura ambígua por parte da chancelaria e da presidência da República no Brasil. Lembrando que uma postura ambígua, mas também com pitadas aí de apoio, quando o partido do presidente da República endossa e diz que houve uma vitória já reeleitoral de Nicolás Maduro, quando o próprio presidente Lula diz que não vê nada de anormal, que tudo está transcorrendo na mais perfeita normalidade, a gente já começa a achar que essa postura ambígua, às vezes, pode compartilhar um pouco de apoio ou defesa ao governo de situação ali, ao Nicolás Maduro dentro da Venezuela. Professor, a gente tem visto o Nicolás Maduro dobrar a aposta internamente com várias prisões, inclusive a sede do partido de oposição foi queimada, mas isso tudo porque ele tem apoios importantes, China e Rússia alinhadas a ele. Enquanto ele tiver esses dois apoios, fica difícil Maduro sair do poder, né? Uribe, da mesma forma que a gente falava sobre o Oriente Médio, que há por trás um conflito maior, no caso da Venezuela a gente observa a mesma questão, não é só uma questão regional. Há questão regional, sem dúvida nenhuma. Primeiro, há a questão local, na verdade, né, da própria briga entre oposição e uma ditadura aí que já está há um tempo instalada dentro da Venezuela. Há uma questão regional aí que, de alguma forma, alguns países, como vocês bem apontaram, estão endossando esse apoio norte-americano à oposição. Então, a Argentina já reconheceu o Edmundo como presidente, Edmundo González como presidente, agora o Uruguai, né? Tudo na esteira da declaração do Antony Blinken ontem, do secretário de Estado dos Estados Unidos, mas há um conflito maior e mais amplo que está opondo, na verdade, autocracias de um lado, né, e democracias de outro. Então a gente tem Estados Unidos aí, o Ocidente, a União Europeia, né, simbolizando aí de alguma forma países que pregam mais o liberalismo, a democracia liberal, e países mais autocráticos se perfilando do outro. E aí é curioso que a noção de direita e esquerda já não vale tanto quanto essa questão do nacionalismo e vamos dizer assim, do cosmopolitismo de outro lado, né? Então, as duas coisas aí estão se colocando, essas forças estão entrando em rota de colisão e a gente teme a generalização de todas essas questões, porque a gente vê o mesmo padrão se repetindo na Ucrânia, no Oriente Médio, aqui na Venezuela, dessa oposição maior, desse conflito maior do que só a questão local. Então, é bom a gente sempre analisar isso olhando, por um lado, a questão de perto, localmente, ali, dos atores mais locais, mas não perder a perspectiva dessa guerra mais ampla, dessa Segunda Guerra Fria que alguns analistas estão chamando aí. Professor, peço licença só um minutinho para a gente trazer a análise e a apuração, e aí o senhor comenta também o que a gente conseguiu de informação nesta sexta-feira aqui com o governo brasileiro.